Há lugares que não apenas existem, eles permanecem. E permanecem porque guardam algo que o tempo não consegue apagar. Lugares onde o vento parece carregar lembranças, onde cada parede parece observar, onde a sombra não é ausência de luz, mas presença de algo que não consegue ir embora. Bem-vindo ao canal 4 Atos. Aqui contamos histórias que habitam o limite entre o real e o inexplicável. Histórias que queimam, que ecoam e que insistem em ser lembradas. Hoje você vai conhecer um dos episódios mais marcantes, sombrios e dolorosos da história brasileira. Uma tragédia de fogo, desespero e mistério. A história do edifício Joelma. O edifício que nasceu sobre um passado macabro foi destruído por um incêndio devastador. E até hoje é cercado por relatos de assombração. Tudo começa muito antes das chamas, muito antes do concreto. Em 1948, naquele mesmo terreno, existia uma casa simples. Nela vivia uma família comum, mãe, 2 filhas e o filho Paulo Ferreira de Camargo. Um jovem que, apparently, levava uma vida normal. Mas em julho daquele ano, algo terrível aconteceu. Paulo assassinou a própria mãe e as 2 irmãs. O motivo jamais ficou totalmente claro. Alguns falavam em dívidas, outros em pressão psicológica, outros ainda em um surto repentino. O fato é que Paulo ocultou os corpos dentro de um poço no quintal da casa. E quando a polícia chegou para prendê-lo, ele tirou a própria vida. A casa foi demolida, o poço foi lacrado. Mas como muitos moradores da época diziam, um crime assim nunca fecha os olhos. E então, anos depois, ergueram ali um enorme edifício comercial. Moderno e imponente, símbolo de progresso na São Paulo que crescia sem olhar para trás. O nome dele, Edifício Joelma. Um prédio que já nascia sobre um passado inquieto. Mas o que viria depois seria ainda pior. 1º de fevereiro de 1974. Uma sexta-feira que começou como qualquer outra. Trabalhadores entrando, elevadores subindo e descendo, máquinas de escrever batendo sem parar. Ninguém imaginava que aquele seria um dos dias mais trágicos da história do país. Às 8h50 da manhã, no 12º andar, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado deu início a um incêndio. Uma faísca mínima, mas que encontrou papel, divisórias inflamáveis, cabos antigos e nenhuma estrutura de segurança eficiente. E então tudo se transformou. O fogo subiu rapidamente, como se tivesse fome. A fumaça se espalhou pelos corredores com velocidade assustadora. As pessoas corriam sem saber para onde ir. Muitas escadas estavam tomadas pela fumaça tóxica. E não havia sprinklers, alarmes ou rotas de fuga adequadas. Nada de desespero. Gritos, vidros quebrando. Gente pendurada nas janelas, esperando por um resgate que não chegava a tempo. O calor era tão intenso que derretia partes metálicas do prédio. A fumaça negra invadia os pulmões antes mesmo que as pessoas percebessem. Muitos morreram tentando descer as escadas. Outros tentaram subir até o topo, sem saber que o telhado estava trancado. Algumas pessoas se jogaram pelas janelas na tentativa desesperada de fugir do fogo. Outras permaneceram presas nos andares mais altos, esperando por helicópteros que não conseguiam pousar devido ao intenso calor e à fumaça. Ao fim foram 179 mortos, centenas de feridos, famílias destruídas e um país inteiro em choque. Mas o horror não terminou quando o fogo cessou. Quando os bombeiros finalmente apagaram as chamas e entraram nas escadas internas, encontraram um grupo de 13 corpos completamente carbonizados, juntos, abraçados uns aos outros. Não era possível identificar quem era quem. Essas 13 pessoas ficaram conhecidas como as 13 almas. Foram enterradas lado a lado, como uma única história. E muitos dizem que essas almas nunca encontraram descanso. Depois do incêndio, o prédio foi restaurado, rebatizado com outro nome. Edifício Praça da Bandeira. Como se trocar o nome pudesse apagar o passado. Mas quem trabalhava ali dizia sentir outra coisa. Uma presença, elevadores que paravam sozinhos, portas que se abriam sem motivo, passos nos corredores vazios, murmúrios, frio repentino em salas quentes. E aquela sensação incômoda de que alguém sempre estava observando. Muitos funcionários pediam transferência. Algumas empresas evitavam os andares mais altos. Outras não ficavam muito tempo no prédio. Era como se o fogo não tivesse levado tudo, como se parte dele ainda estivesse lá, quieta, esperando. O caso do poço, o crime antigo, o incêndio devastador, as 13 almas,
Tudo isso alimentou ainda mais a fama do Joelma como um dos lugares mais assombrados do Brasil. E seja você cético ou não, há simplesmente algo naquele lugar que não se explica. Mas a história do Joelma também é um aviso profundo. Ela nos ensina que negligência mata, que descuido custa vidas, que sistemas de segurança não são detalhes, e sim compromissos com o futuro. Mostra como pequenos erros podem gerar tragédias gigantescas e revela a fragilidade humana diante do imprevisível. E, filosoficamente, o Joelma nos lembra de algo ainda mais profundo. Não importa quantos prédios construímos, quantos nomes trocamos, quantas reformas façamos, o passado sempre encontra uma forma de voltar à superfície. A memória é uma chama que nunca se apaga, e cabe a nós aprender com ela. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se no canal 4 Atos. Aqui cada história é um mergulho na verdade, no mistério e naquilo que permanece depois que tudo vira cinzas. Até o próximo capítulo, até o próximo ato.